E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa quarta-feira. Quarta-feira, onde vamos ter Europa League, Campeonato Belga, Campeonato Holandês, Copa da Itália, FL Cup da Inglaterra, Libertadores Sul-Americana, muita coisa. Então, vem comigo que eu vou trazer as melhores oportunidades do dia. 1h45, vamos começar tendo dois jogos aqui da Europa League, cara. E dois jogos já um pouco difícil. O primeiro, vamos ter o time dinamarquês, Midland, dentro de casa, pegando o time do Stungras, um time que começou muito bem a temporada. Ambos os times são fortes. Eu acho que a Dinamarca talvez seja um campeonato um pouco mais forte assim que o austríaco, no geral, mas eu acho que são dois times aqui que não são os tops, conhecidos como os melhores times, né? Do seu campeonato, apesar que o Stungras esse ano e ano passado eu acho que era o melhor do austríaco, mas ainda não acho que está numa prateleira tão forte assim comparado a um Copenhague da vida, que era o que eu queria trazer. Então acho que vai ser um jogo bem parelho. O mercado está dando um bom favoritismo para o Milan, principalmente por estar dentro de casa, mas eu acho esse jogo extremamente difícil. Não vejo um cenário fácil para a vitória do Midland. O único ponto que eu gosto de explorar desse jogo seria as bolas paradas do Midland. Ele é um time extremamente forte e competente na bola parada, realmente muito bom. E apesar de não ter estatísticas fracas nas bolas paradas do eu ainda acho que o Midland tem grande chance de ir bem. Como eu vou trabalhar esse jogo? Vou tentar ver os momentos ali, algumas bolas paradas boas do Midland para tentar comprar no Lei Stungras ou até mesmo algo em gols. Para match odds, pode até encaixar esse Lei Stungras no live, mas eu acho bem difícil. E eu teria muito cuidado, porque o Stungras é um time que contra-ataca muito rápido, muito bem, e pode ser um jogo bem perigoso. O próximo jogo que eu trago para vocês é o jogo do PAOK contra o Maccabi Tel Aviv. Aqui a gente tem um time grego contra um time israelense. Para mim, aqui sim, o PAOK é um time um pouco melhor que o time do Maccabi. É um time que pode sim dar uns padrões, mas também, novamente, temos que tomar cuidado. O time do Maccabi não é um time bobo, não é um time ruim e pode sim ir muito bem nos contra-ataques, pode sim ir muito bem até mesmo tentar dominar o jogo contra o time do PAOK. Então, por isso, a gente tem que tomar um certo cuidado e tentar aqui ver se o PAOK vai conseguir um bom ímpeto, um bom jogo, cara. Novamente, acho que um jogo bem complicado, não vejo muita facilidade. Para falar a verdade, já adianto, na Europa League achei os jogos bem difíceis. 15 horas a gente vai ter AZ contra o Zwolle. Esse jogo eu gosto bastante. Para mim, o time do Zwolle não iniciou tão bem. Não é um time tão forte. A gente vê aqui que o time no campeonato vem de 3 derrotas seguidas, bem mais fraco. O time do AZ fazendo bons jogos, fez um bom empate contra o Feyenoord no último jogo. Vem jogando muito bem dentro de casa, fora de casa também, conseguindo suas vitórias. Então, é um time que está jogando bem e eu venho para tentar esse laser Wally. É um jogo onde o AZ deve vir muito forte, tem tudo para conseguir a vitória. Próximo jogo a gente vai ter o Clube Bruges contra o Westerlo. Aqui não está mostrando a odd, mas eu vi a odd desse jogo. O Clube Bruges está ali próximo a 1,30, o Westerlo próximo a 10, para até um pouco mais. Então, apesar das odds altas, o time do Bruges começou muito bem a temporada, começou bem jogando na Champions, começou jogando dentro de casa um pouco mais preguiçoso que na Champions, mas se mantém muito forte, se mantém muito bem. Acho que é um jogo para ler o Westerlo, acho que é um jogo para tentar ficar a favor do Bruges. Um time de bola aérea muito poderosa, muito forte. Com certeza é um jogo que eu vou tentar olhar as bolas aéreas do Lei Westerlo. Mas diria para também tomar cuidado, porque o time do Bruges tem feito jogos muito preguiçosos. Não está saindo perdendo, está conseguindo manter, mas se expõe muito ao risco. Não dá aquele padrão com tanta facilidade. Como essa odd está alta, pode ficar difícil. Exija que o Bruges jogue bem. Exige o padrão. Não vai entrar só porque o time tem a melhor camisa. Isso não significa que ele vai vencer ou que ele vai jogar bem. Próximo jogo é o Tottenham contra o Doncaster, cara. Esse é um dos poucos que tá tendo odd na FL Cup dos grandes. A maioria não tem. A odd está extremamente esmagada, mas aqui a gente tá falando de uma discrepância imensa. Se o Tottenham conseguir dominar, mostrar padrão para essa odd, eu acho que pode ter valor, por isso eu trouxe aqui. Mas realmente é uma odd extremamente esmagada. Não acho que vai ser fácil, até porque geralmente eles jogam com muita preguiça nessas Copas e acabam ganhando pela superioridade. Como contra essa Sassuolo, que a gente vai ter um confronto de dois times de primeira divisão. O Como está fazendo um bom campeonato. O Sassuolo iniciou o campeonato muito mal, está com muita dificuldade, não está conseguindo ir bem na primeira divisão. Acho que aqui é uma ótima oportunidade para o Como passar de fase na Copa,
pelo momento que vive, porque está jogando melhor e o time do Sassuolo tem tido bastante dificuldade. Então acredito que não vai mudar. Jogo parelho, jogo de primeira divisão, mas acho que esse Lei Sassuolo pode se encaixar muito bem. Cuidado, o Sassuolo contra-ataca rápido, é um time perigoso, fez gols aí nos adversários, mas não tem conseguido a vitória. Por isso, eu acho que pode dar um Lei como, acho que pode ser um jogo interessante, mas sempre é bom ter cuidado. Na Europa League vamos ter bastante jogos, só um aqui vocês vão ver que eu marquei. Braga contra Feyenoord, para mim um jogo extremamente difícil, extremamente parelho. Cara, não consigo enxergar um jogo fácil para o Braga. Acho que vai ser um jogo onde o Braga vai tentar dominar o jogo e o Feyenoord vai jogar nos contra-ataques, sempre levando muito perigo. Então acho que pode ser um jogo bem aberto, mas não consigo ver um jogo tendencioso para o match odds. Estrela Vermelha contra Celtic, cara, dois times muito ofensivos e dois times que não se preocupam tanto com a defesa. Temos Estrela Vermelha, que é uma máquina no seu campeonato, e o Celtic também é um time muito sólido, muito forte no seu campeonato. Dois times bons. Eu acho que o time do Celtic tem uma boa vantagem no confronto aéreo, na bola aérea, e pode ser um ponto a se explorar. Fora isso, acho que vai ser um jogo muito over, muito aberto e muito, muito difícil do match odds. Dinamo Zagreb contra o Fenerbahçe, apesar de eu achar que o time do Fenerbahçe é um time melhor, o time do Fenerbahçe tem decepcionado muito nesse início de temporada. Não tem jogado bem, não tem conseguido ter muita facilidade, e apesar de eu enxergar ele como um time melhor, acho que lá na Croácia, na casa do Dinamo, vai ser um jogo difícil. Não vejo o Fenerbahçe tentando dominar tanto o jogo, mas novamente acho que as bolas paradas do Fenerbahçe são melhores, é um ponto positivo do time e pode ser um ponto a se trabalhar. Esse, para mim, talvez o jogo com mais tendência de padrão aqui das 4 da tarde da Europa League. Vamos ter o Freiburg, time alemão, que não iniciou a temporada tão bem, mas vai pegar o time do Basel, que é um time suíço, que foi campeão na última temporada, que é um time forte, mas que não foi um time que começou a temporada da Suécia tão bem. Teve suas dificuldades, teve suas chances de ir para a Champions e acabou caindo. Apesar de vir numa crescente nos últimos jogos no Campeonato Suíço, vai pegar um time alemão que para mim é mais sólido, mais forte, que vai jogar dentro de casa e que sabe que é muito importante conseguir a vitória. Não subestimem o Basel. Tem uma bola aérea boa, tem um time que contra-ataca bem, mas para mim o Freiburg é mais time e se conseguir dominar o Basel, cortar os contra-ataques, pode ser uma ótima partida e pode dar um lei Basel, mas jogo parelho, jogo difícil. Próximo jogo vamos ter o Malmo contra o Ludogorets. Cara, o mercado tá dando aqui parecido com o Freiburg e com o Basel, mas para mim o time do Malmo vive uma temporada péssima, jogando muito mal, não tá conseguindo fazer bons jogos na Suécia e vai pegar adversários bem mais difíceis. O time do Ludogorets não começou a temporada da melhor maneira possível, mas é um time bem qualificado, um time duro, um time difícil. Quando a gente vê os confrontos deles, apesar de ser tempo, a gente vê que sempre foi parelho. Acredito em jogo para gols, mas acredito num jogo muito difícil para o time do Malmo. E o Malmo é um time que está tomando bastante gol de contra, deixando bastante a desejar, com muita dificuldade de marcar. Então não vejo nenhum pingo de facilidade aqui. Acho que essa odd poderia ser um pouco mais equilibrada e eu acho que o Ludogorets vai dar muito trabalho. Nice e Roma, novamente um jogo difícil, apesar do Nice ter conseguido iniciar bem a temporada. Eu acho que o time da Roma é um time melhor, mais completo e provavelmente um time que vai dar muito trabalho aqui para esse Nice. A Roma veio como favorita mesmo fora de casa, não consigo enxergar a Roma dando padrão, mas aqui a gente tem duas equipes com espíritos mais defensivos. Então acho que vai ser um jogo bem estudado, um jogo calculado. Acho que é um jogo muito com uma tendência mais under do que da maioria dos jogos que a gente falou pelo estilo dos times. Acho que a bola parada pode ser uma arma, apesar das estatísticas da Roma não ser boas, o time é alto, o time é forte e eu acho que pode encaixar assim nesse jogo aqui. Mas cuidado, vamos levar para o live, vamos olhar, porque a gente precisa ver se realmente vai encaixar, se as bolas paradas foram perigosas. Para fechar, vamos ter Real Betis, um time que tinha iniciado a temporada médio, depois deu uma melhorada, faz uns jogos bons, uns ruins. Agora vai pegar o time do Nottingham Forest, que não iniciou a temporada da melhor maneira possível, mas é um time perigoso, é um time que sempre está marcando seus gols, mas que tem deixado a defesa bem fraca, bem parecido com o Betis. Tudo indica para ser um jogo mais over, para ser um jogo mais difícil. O Betis nunca é um time que costuma dar padrão, isso dificulta muito, então tem essa tendência de jogo mais aberto. No quesito de bola parada, o Betis tem vindo muito bem e eu acho que pode ser um ponto a se explorar na ofensiva, porque na defensiva tem ido muito mal. Então aqui a gente pode ter perigo de bola parada dos dois lados, porque ambos os times
tem ido ok no ataque e mal na defesa. 4h30 da tarde vamos ter Atlético de Madrid contra o Raio Vallecano. Cara, o Atlético de Madrid que não tinha iniciado a temporada bem, mas já fez uns jogos melhores agora no final. Fez um jogo bom contra o Mallorca, acabou empatando, mas fez um primeiro tempo bom, fez um primeiro tempo dominante. Vai pegar o time do Raio Vallecano, que não iniciou bem a temporada, que é um time mais frágil e é uma ótima oportunidade do Atlético de Madrid pontuar mais 3 pontos, buscar mais uma vitória. E por isso eu venho com essa tendência de lei raio. Cuidado! O time do Raio é um dos times, para mim, que tem um toque de bola e uma das saídas mais rápidas do espanhol. É um time muito perigoso e por isso a gente não pode vacilar. Mas é um time frágil na defesa, tem suas dificuldades, não tem tido uma bola defensiva tão forte e, apesar do Atlético não ter as melhores estatísticas, ainda assim, ainda assim o Atlético de Madrid tem uma bola aérea boa. Indo para os jogos da noite, 7 horas da noite, vamos trazer aqui o CRB, cara, um time que domina dentro de casa, muito forte, mas fora de casa vai muito mal. E precisa continuar dominando. CRB que está numa situação aqui que ainda tem chance de tentar um G4 ali, mas precisa mudar muito, começar a jogar. E do outro lado vai pegar um Botafogo que precisa muito vencer, pontuar para tentar sair dessa degola aqui, mas que tem sido um visitante bem abaixo o time do Botafogo. E por isso, por essa race dominante, por ser esse time bom dentro de casa, que gosta de fazer gols no primeiro tempo, que gosta de vencer, não perdeu nem o primeiro tempo no campeonato. 13 partidas do CRB e só perdeu 13 fora de casa. Um time muito bom aí para quem está trabalhando no Lei Zebra. E por isso, eu ainda fico de olho nesse Lei Botafogo de São Paulo. 7 horas da noite vamos ter Atlético Mineiro contra Bolívar. Cara, esse jogo aqui não traz boas lembranças para muitos traders. Muita gente tomou esse head do Bolívar. O Atlético Mineiro acabou dando o head pra galera. Foi bem pesado. Eu escapei por muito pouco desse head. E, cara, não tenho o que falar. É lei Bolívar. Lá na altitude o Bolívar podia ser perigoso, podia ser bom. Mas aqui no Brasil, com o Atlético precisando do resultado, é muito, muito jogo pra lei Bolívar. É pra ser um jogo extremamente dominante do Atlético Mineiro, onde ele é forte e melhor em todos os quesitos. Defensivo, ofensivo, bola aérea. Tudo para ser um jogo controlado pelo Atlético e me surpreenderia muito o Atlético Mineiro não sair vitorioso com esse placar. Os 2-2. Operário contra Amazonas, novamente um time que tem umas estatísticas muito boas dentro de casa contra um dos times que está indo mal no campeonato. O time do Amazonas aqui, um time que ainda tem chance de escapar do rebaixamento, mas que não vive uma boa fase. Um time que fora de casa tem sido extremamente fraco. É o pior visitante da temporada, realmente vai muito mal e tem tudo aqui para ser um Lei Amazonas, para ser um jogo para o Operário. A única vitória que eles têm fora de casa foi uma vitória até recente, 3 jogos, para o Avaí, mas mesmo assim eu ainda acho que o time do Operário é bem melhor e por isso acho que tem tudo para ser um Lei Amazonas. 9h30 da noite vamos ter Palmeiras contra River Plate. O Palmeiras vai jogar dentro de casa, onde é extremamente forte. A gente sabe o quanto ele é bom no Allianz. E, cara, o River vai ter que vir para tentar um milagre, para tentar buscar essa vitória. Dentro do Allianz vai ser muito difícil. E, para mim, o jogo aqui vai depender muito da postura. Se o Palmeiras vem com a cabeça de, cara, vamos fazer nosso jogo, vamos buscar a vitória, vamos jogar tranquilo, eu acho que vai ser um jogo para tentar esse Lei River, apesar de tudo. Se o Palmeiras vem com um retrospecto mais de contra-ataque, aí eu acho que vai ser bem difícil da gente fazer alguma coisa, porque eu acho que eles vamos deixar os caras se expor, quem precisa é eles, e vamos tentar trabalhar nos contra-ataques, que não é uma estratégia ruim, dito a história do jogo, mas que é uma estratégia que fica bem mais difícil da gente trabalhar o Lei Zebra. Por isso, como o Palmeiras gosta de jogar nos contras, eu acho que vai ser mais ou menos a segunda estratégia do jogo, e vai deixar o jogo extremamente difícil. Para finalizar, o Once Caldas, cara, um time que geralmente vai muito bem, foi muito bem os jogos dentro de casa, em toda a Sul-Americana, e vacilava fora, e o Del Valle conseguiu perder dentro de casa e agora tem que buscar fora. Eu acho que está numa situação muito difícil. O ideal para esse jogo era o Del Valle ter vencido, para a gente tentar pegar o Lei Del Valle na casa do Once Caldas, mas agora ficou um jogo extremamente difícil, extremamente parelho. Acho que vai ser um jogo bem over, porque eu acho que o Del Valle vai para cima e eu acho que o Once Caldas vai jogar nos contra-ataques e aí vai complicar. Eu acho que a única coisa interessante nesse jogo pode ser over no final, dependendo da necessidade de como vai estar o placar do jogo. Pessoal, essa foi a análise da quarta-feira.
muitos jogos, jogos bem interessantes, e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até amanhã.